Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de junho de 2025. Homem condenado por estupro é morto com injeção letal no ZEUA, parte 2. Um homem de 55 anos foi morto por injeção letal ontem após ser condenado pela Justiça do Alabama, nos Estados Unidos. O que aconteceu? Condenado por estupro e assassinato, James Osgood foi levado ao corredor da morte em 2014 por um crime cometido em 2010 contra uma mulher de 44 anos. Ele abusou sexualmente e assassinou Tracy Lynn Brown com a ajuda da própria namorada, que era prima da vítima, no condado de Chilton. Homem recorreu da sentença uma vez, mas pediu pela pena de morte e em seguida. James conseguiu reverter a primeira condenação, mas foi novamente condenado em 2018, quando desistiu do caso para evitar que as famílias passassem pelo desgaste de um novo julgamento. Na Revista Espírita de março de 1866, Allan Kardec incluiu mensagem do Espírito do Senhor Bonami, Pai. Segundo ele, a lei humana, como todas as coisas, está submetida ao progresso lento, insensível, mas constante. Por mais admiráveis que sejam, para certas pessoas, as legislações antigas dos gregos e dos romanos, elas são muito inferiores às que governam as populações adiantadas de vossa época. Com efeito, o que vemos na origem de cada povo, um código de costumes e usos tirando a sua sanção da força e tendo como motor o mais absoluto egoísmo. Qual o objetivo de todos os legisladores primitivos? Destruir o para a maior paz da sociedade. Suspeita-se do criminoso? Não. Bate-se nele para corrigi-lo e lhe mostrar a necessidade de uma conduta mais moderada em relação aos seus concidadãos maus e seus instrumentos. É visando o seu melhoramento, absolutamente. É exclusivamente para preservar a sociedade contra suas ações, sociedade egoísta que rejeita impiedosamente de seu seio tudo quanto lhe pode perturbar a tranquilidade. Assim, todas as repressões são excessivas e a pena de morte é mais geralmente aplicada. Isto é concebível quando se considera a ligação íntima que existe entre a lei e o princípio religioso. Ambos avançam concordes, para um objetivo único, amparando-se mutuamente. A religião sanciona todos os prazeres materiais e todas as satisfações dos sentidos. A lei dura e excessiva fere o criminoso para desembaraçar a sociedade de um hóspede importuno. A religião se transforma, sanciona a vida da alma e sua independência da matéria. Ela reage também sobre a legislação, demonstra-lhe a responsabilidade que lhe incumbe, no futuro do violador da lei. Daí, a assistência do ministro, seja qual for, nos últimos momentos do condenado. Ainda o agridem, mas já tem a preocupação com esse ser que não morre inteiramente com o seu corpo, e cuja parte espiritual vai receber o castigo que os homens infligiram ao elemento material. Na Idade Média e desde a era cristã, a legislação recebe do princípio religioso uma influência cada vez mais notável. Ela perde pouco de sua crueldade, mas seus móveis ainda absolutos e cruéis mudaram completamente de direção. Assim como a ciência, a filosofia e a política, a jurisprudência têm as suas revoluções, que não se devem operar senão lentamente, para serem aceitas pela generalidade dos seres a quem interessam. Uma nova instituição, para dar frutos, não deve ser imposta. A arte do legislador é a preparar os espíritos de maneira a fazer com que a desejem e a considerem como um benefício. Todo inovador, por melhores que sejam as intenções que o animem, por mais louváveis que sejam os seus desígnios, será considerado como um déspota, cujo jugo é preciso sacudir, se ele quiser se impor, ainda mesmo que por benefícios. Por seu princípio, o homem é essencialmente livre, e quer aceitar sem constrangimento. Daí as dificuldades que encontram os homens muito avançados para o seu tempo, daí as perseguições com que são abatidos.
eles vivem no futuro. Com 1 ou 2 séculos de avanço sobre a massa de seus contemporâneos, eles não podem senão fracassar e quebrar-se contra a rotina refratária. Assim, na Idade Média, preocupavam-se com o futuro do criminoso. Pensavam em sua alma, e para levá-la ao arrependimento, apavoravam-na com os castigos do inferno, as chamas eternas que, por um arrastamento culposo, lhe infligiriam Deus infinitamente justo e infinitamente bom. Não podendo elevar-se à altura de Deus, os homens, para se engrandecer, o reduziam às suas mesquinhas proporções. Inquietavam-se com o futuro do criminoso, pensavam em sua alma, não por ela própria, mas em razão de uma nova transformação do egoísmo, que consistia em pôr a consciência em repouso, reconciliando o pecador com o seu Deus. Pouco a pouco, no coração e no pensamento de um pequeno número, a iniquidade de semelhante sistema pareceu evidente. Eminentes espíritos tentaram modificações prematuras, mas que, nada obstante, deram frutos, estabelecendo precedentes sobre os quais se baseia a transformação que hoje se realiza em todas as coisas. Sem dúvida, ainda por muito tempo a lei será repressiva e castigará os culpados. Ainda não chegamos ao momento em que só a consciência da falta será o mais cruel castigo daquele que a cometeu. Mas, como vedes todos os dias, as penas se abrandam, tem-se em vista a moralização do ser, criam-se instituições para preparar a sua renovação moral, torna-se o seu abatimento útil a ele próprio e à sociedade. O criminoso não será mais a fera a ser expurgada do mundo a qualquer preço. Será a criança extraviada na qual deve ser corrigido o raciocínio falseado pelas más paixões e pela influência do meio perverso. O magistrado e o juiz não são os únicos responsáveis e os únicos a agirem neste mister. Todo homem de coração, príncipe, senador, jornalista, romancista, legislador, professor e artesão, todos devem pôr mãos à obra e trazer o seu óbolo à regeneração da humanidade. A pena de morte, vestígio infamante da crueldade antiga, desaparecerá pela força das coisas. A repressão, necessária no estado atual, abrandar-se-á dia a dia, e, em algumas gerações, a única condenação, a colocação fora da lei de um ser inteligente será o último degrau da infâmia, até que, de transformação em transformação, a consciência de cada um fique como único juiz e carrasco do criminoso. E a quem deveremos todo esse trabalho? Ao Espiritismo, que desde o começo do mundo eide por suas revelações sucessivas, como o mosaísmo, cristianismo e espiritismo propriamente dito. Por toda parte, em cada período, sua influência benfazeja salta aos olhos, e ainda há seres bastante cegos para não reconhecê-lo, bastante interessados para derrubá-lo e negar a sua existência. Esses devem ser lamentados, porque lutam contra uma força invencível, contra o dedo de Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.